Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso todas as terças-feiras à noite aqui na Rede Século XXI. Sempre a abordar um argumento relevante para a nossa fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente desse programa sempre, os temas têm relação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo da sua personalidade, das suas palavras, uma característica do seu ministério, enfim. Sempre é algo de Cristo. Hoje não é diferente. Hoje nós vamos tratar de algo que só Ele tem. É algo que não é Ele, nem uma qualidade dele, mas um poder dele, digamos assim. É uma expressão figurada, mas que tem muito a ver com a nossa fé. O tema de hoje, a chave de Cristo. É lógico que alguns, escutando essa palavra, já vão logo perguntar, é chave de carro? Naquele tempo não tinha carro. Era chave de uma casa? Não, não é. É chave de uma maleta, de um baú? Também não é. É uma chave no sentido figurado. Jesus teve chave, Jesus tem chave. E em caso afirmativo, em caso de resposta afirmativa, qual é a relevância disso para a nossa fé? Tem muita relevância, já digo, tranquilizo você quanto a isso. Esse tema é importante. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando o assunto é chave? A chave é uma peça que pode ser de madeira, um material geralmente duro, pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de bronze, pode ser de ferro, pode ser de latão. Uma realidade que fecha alguma coisa ou que abre alguma coisa, ou as duas coisas, correto? Enquanto se fecha, não se abre. E enquanto está aberta, não se fecha. Não, eu não estou fazendo nenhuma redundância, não, porque daqui a pouco a gente vai ler tanto Isaías 22, como o livro do Apocalipse, que vai citar literalmente essa profecia, Apocalipse capítulo 3. Essa imagem evoca o poder de permitir a passagem, o poder de impedir a passagem. Uma porta fechada, uma pessoa que não tem o dom da bilocação, ou que não atravessa como um fantasma aquela porta fechada, se a porta está fechada, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Isso quer dizer que aquele que tem a chave tem o poder de reverter essa situação. Porta fechada para não entrar barata, para não entrar formiga, para não entrar ladrão e assim por diante. E porta aberta para que as pessoas saiam, as que estão dentro, e as que estão fora entrem. Aquele que tem a chave tem o poder de permitir a abertura ou o fechamento. Poder das chaves. O poder de, digamos assim, dominar essa realidade que impede ou facilita a entrada ou a saída das pessoas, das coisas, dos objetos, dos animais e assim por diante. Mas, obviamente, vocês já estão pensando na frase de nosso Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. De sorte que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. É claro que esse é o texto clássico, mas esse programa não foi feito somente por causa desse versículo. Aliás, esse vai ser o último versículo a ser abordado, porque nós vamos agora para o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro que comprova em 4 situações, Jesus, com o poder das chaves, seja Ele mesmo exercitando esse poder,
seja conferindo esse poder aos seus anjos. Que interessante. O desdobramento da história ocorre com o poder das chaves. E esse poder das chaves no Novo Testamento não necessariamente tem a ver com o poder que o Senhor Jesus conferiu a Pedro, mas o poder que Jesus conferiu aos anjos. Sim, porque aqui temos outras chaves. Percebeu que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: eu te darei as chaves. Plural. Plural. Ah, sim, plural. Agora nós vamos ver essas chaves. E já vamos começar pelo livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 17 a 18. O texto é assustador. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. É São João que está falando. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Para a gente entender essa expressão, eu tenho a chave. Na verdade, no plural, tenho as chaves. No mesmo plural que Jesus utiliza quando se refere a São Pedro. Eu tenho as chaves da morte. Ou seja, Jesus dispõe da morte. Ele não disporia da morte se ele não morresse e ressuscitasse. Mas como ele morreu e ressuscitou, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele é o Senhor da morte e dispõe dela, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Ou seja, você não atinge a vida dessa pessoa agora, atinge quando eu quiser, ou quando eu permitir. Ou seja, a morte só age, só tem espaço para transitar. Chaves da morte. Então a morte, imaginemos aqui a seguinte imagem: a morte está presa aqui nesse recinto e a porta está fechada. A morte quer tragar a vida terrena de uma pessoa. Calma. É preciso saber se Deus Todo-Poderoso quer, nosso Senhor Jesus Cristo quer, ou permite. Nem toda morte é querida por Deus, nem toda morte é vontade de Deus. Então estamos no âmbito ou do querer ou do permitir. Em todo caso, ela só age com autorização ou permissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As chaves da morte e da região dos mortos. Estejam esses mortos no inferno, no purgatório ou no céu. Se estão, são por um justo juízo, desígnio divino perfeitíssimo. Ninguém se condena porque Deus quer, mas se condena porque Deus permite. E se está no inferno foi por permissão de Deus, não por vontade dele. Morreu e a alma da pessoa está no inferno, parábola de Lázaro e do rico é pulão. O rico foi para o inferno não porque Deus quis, mas por iniciativa dele. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque o porquê está neles. E Deus permite aquele que tem as chaves. Da mesma forma, Deus permite e quer a salvação, e isso se aplica aos que se purificam no purgatório e os que já estão no céu. A chave da região dos mortos. Próximo texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Essa é uma das 7 cartas
que o apóstolo João escreveu por ordem do próprio Jesus, que vai ditando essas cartas, capítulos 2 e 3, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia, que é esta daqui. O Senhor vai citando. Esse texto, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir, é citação literal de Isaías, capítulo 22, versículo 22, que nós só vamos comentar no próximo bloco. É uma profecia interessante, é uma imprecação do profeta contra Sóbina. Sóbina era um oficial, um prefeito do palácio, corrupto. Ele estava desviando dinheiro do rei, não é? O dinheiro do reino, para construir um túmulo suntuoso para si. Aí o profeta vai e o denuncia, você vai ser destituído no seu lugar, vai vir um outro, o meu servo Eliaquim, filho de Elcias, e esse vai receber a chave de Davi. Bom, mas isso fica para o próximo bloco. Em todo caso, nós estamos aqui já tratando das chaves de Cristo e sabemos que essas chaves, elas aparecem no Novo Testamento não somente quando Jesus promete entregá-las a São Pedro, mas também no livro do Apocalipse. O interessante argumento daquele que, por ter a chave, tem o poder de abrir e ninguém fecha. Tem o poder de fechar e ninguém abre. Expressão literal de Isaías 22, 22. Mas disso trataremos no próximo bloco, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia. Hoje, debruçando-se sobre o argumento A Chave de Cristo. Quero recordar a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Terminamos o bloco anterior, fazendo alusão a uma frase do Senhor Jesus, dirigida a São João, o vidente, autor do Apocalipse, apóstolo e evangelista João, a quem Jesus disse, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Bem, de onde São João tirou essa frase? Ou melhor, de onde Jesus, que se dirige a São João, tirou essa frase? Jesus citou literalmente uma profecia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Para nós entendermos isso, porque o profeta diz essa frase, que por Jesus citá-la, procedeu dos lábios de Jesus, por citá-la a São João, adquire uma profecia sobre ele. O profeta talvez nem soubesse. E Eliaquim, filho de Elcias, talvez nem soubesse que essa profecia teria um alcance tão grande e se cumpriria na pessoa de Jesus. O que aconteceu? Depois vocês leiam com calma, não é o momento aqui, porque o programa é breve. O palácio do rei era confiado a um prefeito. O prefeito do palácio tinha toda a autoridade em todas as dependências do palácio. Ele tinha as chaves do palácio. Era o homem de confiança do rei. Só que esse senhor chamado Sóbina, prefeito do palácio, era corrupto. Ele estava desviando dinheiro do rei e do reino para construir um túmulo suntuoso, um sepulcro em um lugar elevado. E aí o profeta vai denunciá-lo. Você vai ser destituído. Você vai morrer.
E essa chave que você tem hoje, ela vai ser dada a Eliaquim, filho de Elcia. Cito literalmente, estamos em Isaías 22, cito o versículo 19. Eu te deporei de teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elcias. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, porei sobre os seus ombros. Agora, porei sobre os seus ombros, versículo 22, a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Essa é a citação literal. Agora, em Apocalipse 3:7, o próprio Jesus, eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. A conclusão é óbvia. Isaías 22:22, mesmo se dirigindo a Eliaquim, filho de Elcias, aquele que vai suceder no cargo de prefeito do palácio ao corrupto Sóbina, na verdade é uma profecia a respeito de Jesus. Entregar a chave significa conferir toda a autoridade no palácio. Quem tem as chaves das dependências de um palácio tem acesso a tudo, tem todos os poderes. Pode abrir e pode fechar. E se ele abrir, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. Pois bem, Jesus tem as chaves da história. O que ele decidir, decide. O que ele determinar, está determinado. O que ele permitir, está permitido. Ele é o Senhor da história. No mesmo livro do Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Toda a história está sob a égide, está diante da chancela, das chaves de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que aqui a gente atinge talvez o momento mais importante desse programa. Não é tanto as chaves do reino dos céus que ele entrega a Pedro. Sim, isso é importante, ainda nem tratamos. Estamos tratando aqui das chaves da história. Nas mãos do santo, nas mãos do verdadeiro. Ter a chave de Davi é ter exatamente o poder que ele conferiu àquele que no Antigo Testamento é o maior dos reis. Mas Jesus, no Apocalipse, é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também ele é chamado o leão da tribo de Judá. Judá é a tribo de onde vieram todos os reis, e cujo rei mais importante, o rei Davi, tem as chaves por essa profecia de Isaías 22:22. Mas avancemos, porque agora a gente vai para Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Agora é assustador, por quê? Porque o Senhor Deus vai entregar a chave do abismo para uma estrela decadente. Não é estrela cadente, é mais do que isso, é uma estrela decadente. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu e da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. É um anjo maligno que recebe essa chave. A chave do poço do abismo. Com essa chave, aqueles que estão nesse forno saem. São os seus sequazes. Recomendo depois a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, onde essas figuras tenebrosas aparecem. O aspecto de gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra.
Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados, seus rostos eram como rostos de homem, etc. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses e assim por diante. Pergunta: Deus Todo-Poderoso, que tem as chaves da história, de todos os acontecimentos, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, confere limitados poderes a essa estrela que cai do céu na terra. Essa estrela que foi expulsa do céu, como diz, já não houve espaço para ele no céu, diz o Apocalipse, capítulo 12. E Jesus diz: vi Satanás cair do céu como um raio. O Senhor, no seu infinito desígnio, e isso ultrapassa a nossa capacidade de compreender, mas a sua providência dispõe que o inimigo tenha a chave não da história, não dos acontecimentos humanos, não. O diabo tem a chave do poço do abismo. Portanto, quem abre a porta tem autoridade. Se esta estrela cadente recebeu essa chave, isto é, ele recebeu autoridade sobre esses anjos decaídos. Claro que eles vão sair e vão fustigar os homens na terra, vão causar danos aos homens na terra, mas poderes limitados, por favor. Não são poderes absolutos. Aqui o Senhor concede também poderes ao diabo, poderes limitados. O diabo, para agir, precisa da autorização de Deus. Tome a chave. Tome a chave. Seu poder é limitado. Seu domínio é sobre eles. Sua autoridade é sobre eles. Mas as chaves da história, o diabo não tem. Não tem de maneira nenhuma. Leia, por favor, o capítulo 9 do Apocalipse. É logo no primeiro versículo. Essa chave do poço do abismo é a permissão de Deus para que o diabo autorize. Chegou a hora. Vamos então partir furiosos para a terra. Apocalipse 12, 12. O demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Essa imagem assombrosa da chave do poço do abismo é prova de que Deus Todo-Poderoso, o único que tem poder para fazer qualquer coisa, dá esse poder limitado ao príncipe das trevas para, digamos assim, enfileirar, perfilar e comandar essa legião de seres asquerosos, de seres decaídos, os espíritos malignos, para atuar na história dos homens. Poder limitado. A chave não é para nada. O diabo só tem a chave do poço, do abismo. Mas a chave da casa de Davi, não. Essa é exclusiva de Jesus. Aquele que, quando fecha, ninguém abre. E quando abre, ninguém fecha. Está terminando mais um bloco. Desejo a você que não saia daí. Se sair de sua casa, feche a porta com a chave, mas depois volte e abra a porta com a chave. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse segundo intervalo, está começando o terceiro bloco, o programa Eclésia. Hoje, debruçando-se sobre o argumento A Chave de Cristo. Que bom que você está conosco, que bom que você é nosso telespectador, que bom que você nos acompanha pelo celular, pelo computador, pelo televisor. Eu quero convidar você para me seguir no Instagram. O meu perfil é @D. José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas, aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. No bloco anterior, terminamos falando de uma realidade que Deus permitiu, deu a chave do poço do abismo, imagem para significar o inferno de onde saem seres asquerosos, os anjos decaídos, para fustigar os homens.
Citando o Apocalipse capítulo 9, versículo 1, depois que o quinto anjo toca a trombeta, vi então uma estrela cair do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela é um anjo decaído, é um anjo maligno. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço e segue-se a leitura onde que narra muitos protagonistas, anjos decaídos, asquerosos, com feições horripilantes. Recomendo depois essa leitura do capítulo 9 do Apocalipse de São João. Em todo caso, o diabo recebeu o poder de abrir o poço, mas não tem o poder de fechar. O poder de fechar este abismo, o Senhor Deus vai dar a outro anjo, mas um anjo bom. Vejam que interessante. Ao diabo, Deus dá uma chave, mas só para abrir, não para fechar. Isso quer dizer, você tem autorização para agir, mas chegará o dia em que você não agirá mais e a tampa será fechada por um anjo meu. Com a palavra, Apocalipse, São João, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Vi então descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Claro, precisaríamos no mínimo mais um programa para nós tratarmos dessa passagem misteriosa, enigmática do Apocalipse, que, mal interpretada, fez surgir uma das heresias mais perigosas que acossou a igreja, o milenarismo. Mas não vamos tratar disso agora. Em todo caso, a chave para fechar o poço do abismo não foi dada ao diabo, mas a um anjo da parte de Deus. Finalmente, chegamos, como eu prometi, ao poder das chaves que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu ao apóstolo Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É o famoso episódio do primado do apóstolo Pedro em Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, de 15 a 19. Vamos ao texto. Disse-lhes Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sem dúvida alguma, esse texto é crucial para fundamentar o dogma do primado, de honra e de jurisdição do sucessor do apóstolo Pedro, hoje, no momento em que estamos a gravar, Sua Santidade, Papa Francisco, e qualquer outro que legitimamente eleito venha a aceitar o desígnio de Deus Todo-Poderoso no conclave, tornando-se assim legítimo sucessor do apóstolo Pedro. A essa figura única da história da Igreja, cabeça e pastor da Igreja Universal, Cristo Jesus individualmente entregou a ele as chaves do reino dos céus. Eu te darei, eu te darei. Agora eu quero evocar uma interpretação muito bonita dada, aliás, na solenidade de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho de 2012, eu tinha 1 ano de bispo. O Papa que me nomeou bispo, Bento XVI, faz uma belíssima interpretação desse texto. Vamos a ela. Com a palavra Papa Bento XVI.
Detenhamo-nos no símbolo das chaves de que nos fala o Evangelho. Ecoa nele o oráculo do profeta Isaías a Eliaquim, de quem se diz: porei sobre os seus ombros a chave do palácio de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. A chave representa a autoridade sobre a casa de Davi. Entretanto, no Evangelho, há outra palavra de Jesus, mas dirigida aos escribas e fariseus, censurando-os por terem fechado aos homens o reino dos céus. Também este dito nos ajuda a compreender a promessa feita a Pedro. Como fiel administrador da mensagem de Cristo, compete-lhe abrir a porta do reino dos céus e decidir se alguém será aí acolhido ou rejeitado. As duas imagens, a das chaves e a de ligar e desligar, possuem significado semelhante e reforçam-se mutuamente. A expressão ligar e desligar pertencia à linguagem semítica rabínica, aplicando-se tanto no contexto das decisões doutrinais como no poder disciplinar, ou seja, a faculdade de infligir ou levantar a excomunhão. O paralelismo na terra, nos céus, assegura que as decisões de Pedro, no exercício desta sua função eclesial, têm valor também diante de Deus. No capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, consagrado à vida da comunidade eclesial, encontramos outro dito de Jesus dirigido aos discípulos: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E na narração da aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos na tarde da Páscoa, São João refere esta palavra do Senhor: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. À luz destes paralelismos, é claro que a autoridade de desligar e ligar consiste no poder de perdoar os pecados. E esta graça, que despoja da sua energia as forças do caos e do mal, está no coração do mistério e do ministério da Igreja. A Igreja não é uma comunidade de seres perfeitos, mas de pecadores, que se devem reconhecer necessitados do amor de Deus, necessitados de ser purificados através da cruz de Jesus Cristo. Os ditos de Jesus sobre a autoridade de Pedro e dos apóstolos deixam transparecer precisamente que o poder de Deus é o amor que irradia a sua luz a partir do Calvário. Assim podemos compreender também por que motivo, na narração evangélica, a confissão de fé de Pedro se segue imediatamente o primeiro anúncio da paixão. Na verdade, foi com a sua própria morte que Jesus venceu as forças do inferno. Com o seu sangue, ele derramou sobre o mundo uma torrente imensa de misericórdia que irriga com as suas águas salutares a humanidade inteira. Eu julgo, foi longa essa citação, mas muito sábia e pronunciada por um Papa tão querido, tão inteligente, tão ungido. Ela tinha que ser citada como forma de ajudar você, caro católico, a interpretar corretamente essa frase pronunciada por Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Como o Papa Bento XVI, aqui fazendo essa junção de Mateus 18 com Mateus 16, afirma que o poder de ligar e desligar tem relação também com o poder de perdoar os pecados, na medida do seu sacramento do batismo, esse poder você recebeu, ainda que não pode ser exercido como é exercido pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes no sacramento da confissão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E quando nós perdoamos, nós desligamos. Claro que existe uma diferença entre o desligar, o exercício do poder das chaves, por um batizado, e o exercício do poder das chaves por um sacerdote no sacramento da penitência. Porque aí, em nome de Deus e da Igreja, ele não somente reconcilia a pessoa com Deus e com a Igreja, mas também absolve dos pecados. Esta é a fé da Igreja Católica sobre
o que acontece precisamente no momento da absolvição. No confessionário, os pecados são cancelados, são apagados, coisa que o simples perdão de um batizado não consegue realizar. O batizado perdoa, mas não cancela, não apaga os pecados. Podemos retomar isso em outros programas, essa questão tão bonita. Mas está terminando esse terceiro bloco. Não saia daí. No próximo, as perguntas. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia. Hoje debruçando-se sobre o argumento A Chave de Cristo. Antes de começar a responder as perguntas, eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus. Você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é, pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. E Deus abençoe sua vida e recompense você abundantemente. Agora nós vamos às perguntas. Como sempre, é conveniente recordar, as perguntas chegam aqui para o Caio e ele não me mostra, só me mostra agora, no começo do último bloco. E elas estão ali, no teleprompter daquela câmera e eu ainda não olhei, vou olhar agora. Caio, vamos então às perguntas. Primeira, há alguma chave que não é possuída por Cristo? Não. Chave entendida no sentido de poder, dispor de qualquer realidade? Chave entendida, imagem metafórica que representa poder? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A onipotência é somente de Deus. Há um texto do Evangelho onde nosso Senhor Jesus Cristo diz uma coisa interessante. Em Lucas capítulo 11, versículo 52, ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Ou seja, os doutores da lei têm um conhecimento da lei. Eles interpretam a lei, conhecem a lei, sabem aplicar os princípios da lei, sabem os meandros, entendem a teologia da lei, mas tomaram a chave da ciência e nem permitiram que as pessoas entrassem, ou seja, eles mesmos não entraram e não permitiram que os outros entrassem. Pela sua leitura fundamentalista, pela sua interpretação que dá um valor extremo e absoluto à observância das práticas da lei, chegando ao cúmulo de dizer que o homem é justificado pela prática da lei de Moisés, pelas obras da lei de Moisés. E Jesus vai contestar isso dizendo que o homem não é justificado pela lei, pelas obras da lei, pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Chave da ciência, chave da história, chave do poço do abismo, chave que fecha o abismo, a chave da casa de Davi, em absoluto. A chave é entendida como poder. Em absoluto, somente Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a resposta à sua pergunta, há alguma chave que não é possuída por Cristo? A resposta seguramente é não. Cristo Todo-Poderoso, que tem as chaves da história, pode permitir que alguém exercite esse poder. Pedro, o poder das chaves, eu te darei as chaves do reino dos céus. O diabo, o anjo, a estrela que cai do céu e outras criaturas. Mas tudo isso por permissão de Deus. Nenhuma chave, no sentido de nenhum poder, escapa do poder de Deus. Se alguém exercita um poder, foi porque Deus permitiu que ele fosse exercido. Próxima pergunta, Caio.
Desde que foi criado, o demônio tem poderes. Porque Deus não tira os poderes que ele ainda tem? Eu acho que ajuda a responder essa pergunta 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Duas são, basicamente, as finalidades que levam Deus a dar certos poderes ao demônio. Primeiro, castigar e corrigir os que estão nas trevas, para que esses castigados, fustigados, se convertam, e para fortalecer os santos. Aqui está, com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Um soldado que não é treinado, um soldado que não é submetido a provas, ele não está bem capacitado ainda para enfrentar um inimigo numa eventual guerra. Por isso, as tentações, penúltimo pedido do Pai Nosso, às vezes elas vêm para o nosso bem, porque ali nós somos chamados precisamente a lançar mão dos meios que Deus nos dá para enfrentar o adversário, para enfrentar as provações, para enfrentar as fustigações. Com a tentação permitida por Deus, atenção, permitida por Deus, Deus não permitirá que sejais tentados, permitirá. Se a tentação vem do demônio, é por permissão de Deus. E ele permite, mas quando ele permite, é com a medida humana, atenção, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é quem sabe quando e durante quanto tempo e com que medida, com que intensidade a pessoa vai ser tentada, e por isso o diabo recebe autorização limitada para fustigar a pessoa. Porém, atenção, com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Ou seja, autorizei o demônio a tentar você, mas eu vou dar os meios para você enfrentá-lo e você sair vitorioso. Essa tentação não é sobre-humana. Esse texto é tão importante. Por favor, eu me pergunto, se não houvesse esse penúltimo pedido do Pai Nosso, tentação, nós seríamos verdadeiramente treinados? Estaríamos realmente habilitados, provados no cadinho das dificuldades para enfrentar o próprio inimigo e as outras adversidades? Deus sabe perfeitamente o que faz. É por isso que ele não tira do diabo, pelo contrário, confere a ele, por permissão, de forma limitada, o poder de nos tentar. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Acho que a palavra de Deus respondeu a pergunta. Eu não, a palavra de Deus. Terceira pergunta: há pessoas que morrem antes da hora? Há mortes que não são da vontade de Deus? Essa pergunta, ela é um pouco difícil de responder. Há pessoas que morrem antes da hora? Se nós entendermos uma hora que é conhecida por Deus desde toda a eternidade, Deus já conhece a hora de todo mundo. Mas se por essa pergunta, antes da hora, isto é, a minha hora, é somente quando eu chegar aos 120 anos e eu morri com 60, vou reclamar de Deus porque não chegou a minha hora? Bom, isso não existe. A hora, o momento exato em que, ou provocadas pelos homens, ou provocadas por nós, ou por alguma causa que nós desconhecemos, ou morte dita natural, essa hora só é conhecida por Deus. O que nós entendemos por hora, imaginando, fazendo prognósticos, etc., e chegando à conclusão de que poderíamos morrer um pouquinho mais adiante, isso é um pouco complicado de sustentar. Não me agrada muito, eu queria entender o que significa há pessoas que morrem antes da hora. Que hora é essa?
Se por ora você entende um pré-determinismo, estava escrito nas estrelas que você ia morrer por 98 anos e morreu afogado, ou que você morreu afogado, mas na verdade ia morrer afogado, na verdade acabou morrendo eletrocutado, ou morrer de uma doença, acabou morrendo de outra. Não conhecemos o futuro, isso não nos é dado saber, portanto, nem prever, nem apresentar algum prognóstico, porque não conhecemos o futuro, muito menos conhecemos a vontade santa de Deus. Há mortes que não são da vontade de Deus? Em absoluto. Nenhuma morte é vontade de Deus. A morte enquanto tal, o que agrada ao Pai na cruz, e portanto é explícita vontade de Deus, não é a morte de Cristo, é a obediência até a morte, e morte de cruz. A morte não entrou no mundo por vontade de Deus. Se comerdes do fruto, morrereis. A morte entrou no mundo por causa da desobediência do homem e não por vontade de Deus. Estritamente falando, a morte não é vontade de Deus. Quarta pergunta: quando estas chaves são passadas a Pedro, ele carrega algo de si mesmo ou atua somente por graça de Deus? O texto não deixa dúvidas. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, o que Pedro recebe não é algo dele, é algo que vem do próprio Jesus. Um poder de Jesus que ele confere a São Pedro. E, portanto, realmente só age pela graça de Deus, exercitando algo que não é dele, mas que ele recebeu do próprio Jesus. Terminamos o programa. Deus abençoe sua vida. No próximo encontro, se Deus quiser, trataremos de outra realidade de Cristo. Espero que esse modesto contributo, todas as semanas, no programa Eclésia, sirva para que você cresça na fé. Ame mais, adore mais, louve mais, bendiga e glorifique. Ame e proclame, anuncie Cristo Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. Um grande abraço, até breve.